pessoas precisam exatamente do que todos nós precisamos: carinho, condições dignas de vida, justiça, liberdade. O instrumento criado para tratar essas pessoas é, na verdade, uma das instituições mais cruéis que já se inventou. O manicômio, um lugar onde, na prática, o doente mental cumpre uma espécie de pena de prisão perpétua por não ter resistido à própria loucura da sociedade. Em Santos, São Paulo, a prefeitura interveio numa casa de saúde depois de muitas denúncias de maus tratos e até morte por espancamento de um paciente. Nós começamos o governo em Santos depois da eleição de 1988, em janeiro, 1º de janeiro de 1989. E nos primeiros meses de 1989, nós já sabíamos que teríamos que ter uma atitude muito dura e principalmente muito rápida em relação à Casa de Saúde Anchieta. Ali, num lugar onde cabiam 250, 240 pessoas, haviam internos quase que de maneira crônica, num número apavorante, cerca de 600. E quando nós chegamos à prefeitura, nós sabíamos que a cidade tinha um pacto silencioso com a Casa de Saúde Anchieta, que era, na verdade, uma casa de horrores. De saúde não tinha nada. A cidade se comportava como se não soubesse da existência do Anchieta, e o Anchieta, com a sua estrutura interna, se comportava como não tivesse que dar satisfações sobre aquilo que acontecia dentro desta casa para a cidade. Esse pacto silencioso trazia várias consequências. Primeiro, tipo de tratamento. Um psiquiatra para esse número assombroso de pacientes. Pessoas com as mais diversas realidades, desde quem tivesse usado um baseado de maconha, ou aqueles que fossem já mais acometidos de alguma situação de fragilidade psíquica mais duras, como uma psicopatia ou algo do gênero. Quando nós chegamos lá, nós vimos que as pessoas eram torturadas, quando não se, aspas, comportavam bem, como se fosse possível isso acontecer, e o que é se comportar bem, elas eram punidas com eletrochoques e levadas para celas chamadas chiqueirinhos, sem roupa. Essas pessoas eram submetidas a comer e beber no próprio latão de óleo, esse grande de 60 litros, onde elas também defecavam, urinavam. Um horror, sem palavras para descrever. Reserva para aquelas que não obedecem mais ficar de castigo, aí depois soltam de novo. E se ficar quietinho não é machucada, e se não ficar quieta é. A minha pior crise foi com 15 anos, né? E naquela época ainda havia internação. Com o tempo eu fui lembrando, né, de algumas coisas, e uma das coisas que eu lembrei foi do encarregado, né, falar que eu era muito jovem, muito bonita para ser deixada lá. E que se eu fosse deixada lá, os pacientes iam, né, eu ia sofrer abuso dos próprios pacientes. Aí, assim que você desse a entrada lá, você já era amarrado. Então, mesmo que você não estivesse nervoso, não, você estava sendo medicado, você era obrigado a dormir com os braços e pernas amarrados, né, nos 4 cantos da cama. Então, dormia-se com braços e pernas abertos, né? Então, teve noite, você mesmo com sonífero ou com alguma medicação pesada, eu sentia que tinha alguém em cima de mim. É sempre muito lamentável, muito difícil, muito triste, muito, digamos, é algo que deprime qualquer pessoa que ouve esse tipo de depoimento, e todos nós fomos muito afetados, tivemos muitos momentos de tristeza, de choro, inclusive entre os próprios técnicos, ao ouvir determinados relatos. Eram relatos de extrema violência,
relatos de espancamento, relatos de estupro, relatos de encarceramento, relatos de pessoas trancadas durante semanas sem roupa dentro de corrós. Corrós é uma instituição normalmente utilizada em presídios, em delegacias, para trancafiar pessoas de forma isolada. Então, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que passou lá foi muito assustador, foi muito violento ouvir esses relatos. Fora isso, a falta de higienização de uma maneira geral, a falta de critérios para os remédios, quando eles precisavam ser dados, e principalmente a falta de tratamento afetivo para essas pessoas. A minha primeira crise mais séria aconteceu quando eu tinha 21 anos, em 1988, quando eu fui internado no Anchieta. Eu tive uma crise muito séria em casa, fiquei muito agressivo e violento, cheguei a quebrar coisas em casa e meu pai teve que me conter e chamar uma ambulância para mim. O Anchieta, para vocês terem uma ideia do que é aquilo, era um manicômio mais barra pesada possível, né? É como se fosse um hospital superlotado, ou o presídio de hoje, como se fosse um Carandiru superlotado, as pessoas jogadas nuas na rua, no corredor, no chão, jogando nas próprias fezes, os enfermeiros lavando com mangueira, com jato d'água, as pessoas andando muitas vezes nuas, sem roupa para cá, ou só de calça. E lá, se você ficasse fora do quarto, né, depois do horário que era para ser recolhido, você saísse do quarto, ou o próprio faxineiro, ou faxineira, né, no caso era faxineira, batia com a vassoura, a gente tinha que voltar para o quarto. Se não guardasse era que nem cadeia, se não guardasse o chinelo embaixo do colchão, no dia seguinte você não tinha chinelo para vestir, né? Então eu cheguei a ficar descalça lá. E tinha os pacientes que eram mais agressivos, acabavam agredindo, mas a gente não era bem tratado, porque se falasse demais, tinha um local como se fosse uma solitária. Era um por um, eram 2 portas. Então, eu acho que eu falei demais e eu fiquei nesse canto, né? Que se trancava e deixava ali, né? Por um bom tempo, até pra gente pensar o que tinha que falar. Eu lembro muito bem, assim, que tinha uma paciente lá que acredito que ela tinha sido esquecida, porque ela já não falava mais. Ela ficava nua, era uma senhora que dava para ver que era já bem idosa. Ela vivia como se fosse um animal. Então ela tinha crianças tal, e montavam nela, né? Ela não tinha boca, ela não falava, ela tinha boca, mas ela não tinha mais dente na boca. Então ela ficava como se fosse um animal ali. No Anchieta eu trabalhei como acompanhante terapêutico. O que é o acompanhamento terapêutico? O acompanhamento terapêutico é exatamente o acompanhamento de uma pessoa com algum tipo de transtorno, no sentido de facilitar esta reintegração, no sentido de facilitar essa convivência dela no bairro, nas padarias, no ponto de ônibus, enfim, na vida social, de forma que ela possa ir gradativamente e bem rapidamente, isso acontece, ela ir recuperando as suas conexões. As questões foram se sobrepujando umas outras, foram piorando, até que um dia um rapaz na faixa de 20 anos matou por estrangulamento um outro na mesma faixa etária. Eu, como prefeita, tinha que tomar uma decisão. Eu sabia que era muito difícil fazer uma intervenção num manicômio privado, mas que não podia continuar existindo, aspas, fora da realidade de um município. Tomamos a decisão, o secretário de Saúde, doutor Davi Capistrano, reuniu um grupo, doutor Ticanori, Roberto Ticanori, doutor Antônio Lancetti, primeiramente
enfermeiros e pessoas do staff da Secretaria de Saúde fizeram um cronograma de atividades e com esse plano foi decidida a intervenção que acabou acontecendo com toda certeza, porque nós precisamos fazer. Estas mortes não eram situações inusitadas. A falta de carinho, a falta de atenção, a tortura, a ausência de cuidados para com a família, na verdade, o núcleo primeiro de todos os adoecimentos psíquicos, a fragilidade das pessoas, a falta de alimentação, enfim, a falta de um tratamento humano. Quando eu acordei, eu estava amarrado numa cama, né? Ainda estava em surto. Aí o paciente que estava do meu lado falou, se você quiser que te soltem, fala que você quer uma injeção para dormir, não fala para te soltar que eles não te soltam. Pede uma injeção para dormir. Aí comecei a gritar, me dá uma injeção para dormir, me dá uma injeção para dormir. A enfermeira foi lá e me soltou. Aí me soltou, comecei a andar para ir para cá. Eu ainda estava meio surtado, não sabia o que está acontecendo, né? O medo, o terror, não sei o que está acontecendo. Aí quando estava entardecendo, tinha uma fila para medicação e você olha para os quartos. Eu entrei na fila, a psiquiatra estava olhando minha ficha e falou para o enfermeiro, esse paciente é violento, ele não pode ser mandado para os quartos, tem que jogar ele na cela. A enfermeira falou, mas ele passou o dia inteiro sem nenhuma reação violenta. Acho que ela falou, não, bom, joga ele na cela. A enfermeira me pegou e me jogou na cela lá, trancou a porta de ferro. E a cela estava cheia de homens, né? Me olharam assim, começaram a baixar as calças, eu percebi que ia ser violentado. Mesmo em surto, eu percebi que estava em perigo, comecei a bater na porta de ferro, enfermeira, me solta daqui, que vão abusar de mim, pelo amor de Deus, me solta daqui, comecei a bater. A enfermeira falou, se quer sair daqui, tem que tomar o remédio. Ela jogou uma guimba de cigarro que ela estava fumando embaixo da porta. Eu peguei a bituca de cigarro e engoli. E os caras se aproximando sem calça. Ela abriu a porta, me deu uma injeção, eu apaguei. Ouvir, ter audição para aquelas situações gravíssimas, coisas que a gente poderia atribuir a qualquer campo de concentração na época do nazismo na Alemanha e, ao mesmo tempo, fazer exatamente o oposto daquilo que nos era relatado, possibilitar a vida e não a morte, possibilitar a liberdade e não o trancafiamento e o espancamento. Eu acho que a gente pode descrever o Anchieta de duas maneiras. A primeira aquele lugar era um lugar que era o oposto de cuidar das pessoas. As pessoas estavam, daí a metáfora, a comparação com o campo de concentração, porque as pessoas estavam naquele lugar absolutamente à mercê de maus tratos e de todo tipo de infortúnio e todo tipo de isolamento. Então, acho que a primeira definição é essa. A segunda definição é que, como aquilo se dizia uma instituição médica, aquilo era o oposto de uma instituição médica. Era um lugar sujo, feio, cheio de grades para todo que é lado, com grades, inclusive, de lugares para isolamento, com uma medicação completamente inadequada, tanto é que, à medida que a gente foi avaliando os pacientes, toda a medicação foi trocada, porque aquela medicação era absolutamente inadequada. Todo o processo de cuidado das pessoas, na verdade, era o oposto, era o abandono, era o aprisionamento, era a violência. Então, eu acho que juntando então esses dois aspectos, dá para a gente dizer que o Anchieta era uma máquina de destruição de pessoas. Eu não consigo pensar em nada melhor do que isso, nada mais leve do que isso. Era uma máquina de destruição de pessoas para que algumas pessoas que eram donos daquilo lá ganhassem muito dinheiro com a morte, com a destruição daquelas pessoas. Uma descrição que eu faria do Anchieta é uma grande lata de lixo, onde os sem poder, os pobres, os negros, as pessoas da periferia estavam enjaulados com o argumento, ou desculpa, de serem pessoas desequilibradas. E quando a gente entrava no Anchieta, o aspecto físico traduzia o que acontecia com essas pessoas. Eu entrei no pavilhão das mulheres, depois de ter ido no pavilhão dos homens.
E tinha um ser pequeno, 1,40 m de altura, praticamente uma anãzinha, toda machucada, com calombos no rosto, com dentes deteriorados, cariados, falta de dentes, estrábica, com roupa suja, ausência de banho, e ela andava no pátio e dizia assim: mãe não quis eu, mãe não quis eu. Parecia um mantra, mãe não quis eu. E eu, na condição de prefeita, eu parei e fiquei olhando aquele ser, dizendo: mãe não quis eu. Depois da 4ª ou 5ª vez que ela fez essa afirmação com outras mulheres em volta, parece que a dor das mulheres é sempre maior, talvez pelo fato de eu ser mulher, com certeza a cumplicidade também é maior. O que me ocorreu foi abraçá-la e dizer: mas eu quero. Aí eu abracei ela, aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e todo mundo em volta começou: chorona, chorona, que éramos todos nós. Estava feito o pacto e foi oferecida a saúde mental, os nossos corações, a nossa alma e a nossa bondade interna para todos aqueles que, como nós, também precisam do amor e da solidariedade alheios. Muito francamente, até hoje, quem lembra do Anchieta como a gente encontrou sofre muito, né? É muito difícil pensar naquilo, aquilo é muito difícil. E acho que dá para a gente dizer ao mesmo tempo que foi uma alegria poder desmontar aquilo lá.